determinação social do processo de saúde e doença, a gente vai conversar um pouquinho sobre jeitos de ver, mais especificamente sobre jeitos de ver saúde, compreendendo que a maneira como a gente vê saúde, ela tem uma influência direta na nossa prática, tanto enquanto estudante de medicina quanto futuros profissionais da saúde. E essa compreensão também que a maneira que a sociedade vê saúde, ela também tem uma influência direta no modelo de assistência à saúde que a gente oferece à população. A nossa maneira de ver saúde, a maneira do movimento estudantil de medicina, ela é bastante diferente das informações que a gente costuma receber dos nossos professores dentro das faculdades de medicina. E essa maneira de ver saúde, ela surgiu ainda no século XIX, através de um movimento de medicina social. Esse movimento ele foi hegemônico durante os anos mais ou menos 1830 a 1870 lá na Europa. E ele tinha como um dos grandes nomes, o Virchow, que foi um personagem histórico bastante importante para quem vai estudar a determinação social do processo de saúde e doença, na medida em que, num episódio que ele foi chamado pelo governo da Prússia para avaliar uma epidemia de tifo. E para melhorar a saúde daquela população, para evitar que as epidemias acontecessem, ele sugeriu profundas mudanças, tanto no modelo econômico quanto no modelo político e social daquela população, compreendendo que aquela população não precisava só de atendimento médico, que ela precisava muito mais do que isso, que ela precisava de mudanças estruturais naquele modelo de sociedade. E isso envolvia acesso a emprego de qualidade, a alimentação, a terra, e era basicamente isso que esse modelo de medicina social propunha, transformação no modelo de sociedade. Então, compreender que acesso à terra gera saúde para aquela população, alimentação de qualidade, saneamento básico, condições de trabalho mais adequadas, que isso tudo interferia diretamente no modelo de saúde da população. E esse contexto histórico na Europa passava por um momento de grandes epidemias, epidemia de cólera na Inglaterra, no começo do século XIX, as condições de trabalho dos trabalhadores nas fábricas eram péssimas, então trabalhadores têm que se alimentar no chão das fábricas com 14, 16 horas por dia de trabalho, mesmo mulheres grávidas trabalhando, muitas vezes tendo os seus partos no próprio ambiente das fábricas, criança com 7, 8 anos trabalhando dentro das fábricas. E essa situação, e a medicina social, ela percebia que essa situação de vida da população gerava doença, e que isso, para alterar o modelo de saúde da população, era preciso mudar esse modelo de exploração dos trabalhadores. E ficava muito evidente na Europa naquele momento que não bastava apenas uma assistência médica para mudar a realidade de saúde da população. Então, por exemplo, se você pega gráficos de mortalidade de tuberculose ou de outras doenças, de outras epidemias, mostram que muito antes da descoberta dos micro-organismos, ou muito antes da descoberta da vacina ou da própria antibiótico terapia, a mortalidade dessas doenças já estava em declínio, e muito associada às lutas dos trabalhadores. Então, aquele momento de vários movimentos revolucionários, de movimentos do sindicalismo, muito forte na época, das greves, buscando melhores condições, tanto de trabalho, condições de vida. Então, estava muito claro para aquela população que para mudar a realidade de saúde naquele momento eram necessárias melhores condições de trabalho e de vida. A partir de 1870, essa concepção da determinação social do processo de saúde e doença, ela já começa a entrar em declínio lá na Europa, e a partir do século XX ela já não é mais o jeito de ver saúde hegemônico na sociedade. Mas apesar disso, era necessário também mudar a formação dos profissionais da saúde, mais especificamente dos médicos que estavam sendo formados para atender a esse novo jeito de ver saúde. E a partir disso, lá nos Estados Unidos, em 1910, algumas empresas privadas, a gente tem relato da Fundação Carnegie, da Rockefeller Foundation,
eles começam a investir numa pesquisa dentro das faculdades de medicina dos Estados Unidos e do Canadá, financiando um professor, né, o Flexner, para fazer um mapeamento e para fazer um diagnóstico de como estava sendo dado o ensino da medicina dentro dessas faculdades e propor inclusive mudanças nessa concepção do ensino médico. E o Flexner faz essa pesquisa, propõe o fechamento de várias universidades, né? Inclusive ele é contra a presença de mulheres, de negros, de pessoas pobres dentro das faculdades de medicina, então a noção de que só a elite poderia fazer medicina. E também ele propõe um modelo de currículo que ficou conhecido como modelo flexneriano, modelo biomédico, mas era um modelo de currículo que era interessante para a elite econômica naquele momento histórico e que basicamente, né, ele era um modelo de currículo fragmentado, ele era médico-centrado, né, voltado para a superespecialização, que dividia muito a parte básica da parte clínica, então o estudante ele não tinha contato com o paciente até da metade para o final do curso. Era um modelo que se dava basicamente no hospital, daí a importância do hospital para o modelo biomédico se dá da forma que, bom, onde que é o ambiente em que as pessoas são obrigadas a tomar medicamento e que é necessário pedir muitos exames, né? Então, essa noção do hospital como centro da atenção à saúde, ela é muito interessante do ponto de vista tanto para a indústria farmacêutica quanto para a indústria de exames complementares, né? Então, o que a gente chama de complexo médico industrial, né? E com essa nova concepção de saúde também dentro das faculdades de medicina, esse modelo ele se torna hegemônico a partir daí e é ainda hoje nos nossos currículos, né? No Brasil, ele foi muito aprofundado no período da ditadura militar, né? Quando esse modelo biomédico é amplamente implementado nas faculdades de medicina brasileira. Apesar dessa concepção de saúde, né, ser hegemônica a partir daquele momento, né, concepção biomédica, né, as contradições ainda continuavam evidentes, né, tanto para a população que não se sentia assistida apesar dos avanços tecnológicos na área da saúde, quanto para os próprios profissionais e estudantes que tinham contato com a saúde dessa população, né. Então, um exemplo muito ilustrativo disso, né, que o nosso professor Marco Aurélio da Rosa, um dos grandes estudiosos de educação médica, ele apresenta, né, quando ele estava atendendo uma paciente que veio com uma queixa de insônia numa unidade de saúde, e ele começa a questionar porque ela diz que está preocupada com a filha, que não sabe onde os netos estão e que ela não consegue dormir porque parece que a casa dela vai cair em cima da cabeça dela. Ele, naquele momento, passa um diazepam e numa segunda consulta ela diz que melhorou um pouco, ainda tem a queixa de insônia. Numa terceira consulta ela falta, né? E daí a equipe resolve fazer uma visita domiciliar. Quando eles chegam lá, quando eles vêm à casa daquela pessoa, e ela realmente, né, ficava num morro, era um barraco, que realmente ia cair na cabeça daquela paciente, né? A casa estava torta e ia cair na cabeça da paciente. E ele estava tratando casas que caem com diazepam. E é exatamente isso que esse modelo de saúde propõe, né? Tratar um modelo, uma questão estrutural da sociedade com medicação ou com, né, pedindo exames, né? E mesmo dentro da nossa prática, dentro da sala de aula, né, quando o professor fala a causa da úlcera gástrica é o H. pylori. Mas aí quando você questiona um pouquinho mais diante disso, né, tá, mas todas as pessoas que têm o H. pylori têm úlcera, né? A gente sabe que não. Todas as pessoas que têm úlcera têm o H. pylori? Também não. Então, será que o H. pylori é a causa, né, que só uma causa nesses processos de adoecimento? E todas essas contradições na nossa prática, no nosso dia a dia, elas foram ficando muito evidentes, né, a partir da década de 70, com o surgimento das primeiras residências de medicina comunitária. Os estudantes, os intelectuais da academia, os profissionais da saúde, pessoas ligadas ao movimento de saúde,
eles começam a se reunir num movimento único com causas muito claras, que foi o movimento da reforma sanitária, né? Que pretendia democratizar a saúde, sabendo que para democratizar a saúde era necessário também democratizar a sociedade, né? Então tinha uma luta muito clara contra a ditadura militar. E o movimento da reforma sanitária, ele trazia a concepção de saúde lá do século XIX, da determinação social do processo de saúde e doença, né? Então ele consegue, através da 8ª Conferência em 1986, propor um sistema de saúde universal, público, de qualidade, né, que pudesse dar uma atenção diferente à população, que acaba surgindo em 1988 o nosso Sistema Único de Saúde. Mas apesar dessa concepção ampliada de saúde, então, né, sabendo que saúde é muito mais do que a ausência de doença, o Sistema Único de Saúde não conseguiu se consolidar e, muito pelo contrário, agora ele vem sofrendo, né, com subfinanciamento crônico, com as privatizações. Esse modelo biomédico ele é tão frágil, né, que, por exemplo, quando a gente vai tratar um paciente hipertenso, por exemplo, né, quando você fala, seu João, o senhor tem que mudar, o senhor tem que caminhar, o senhor tem que ter uma alimentação saudável, o senhor precisa se estressar menos, mas a gente não sabe que aquela pessoa tem uma carga de trabalho de 12, 13 horas, que ele não tem condições de escolher os alimentos que ele pode comer, o ambiente que ele vive não tem um local que ele possa ter lazer, ou mesmo depois de 12, 13 horas de trabalho extenuante, como é que uma pessoa dessa vai realizar alguma atividade física? Então, quando a gente culpa esse paciente, né, dessa noção que saúde, enfim, é limitada, que a culpa é do paciente, não do modelo de sociedade, é totalmente insuficiente para atender a saúde dessa população. Mas por que então, apesar dessa nossa concepção de saúde ser tão evidente, por que então é tão difícil aplicar ela na nossa sociedade, né? Acho que a clareza que a gente tem que ter é que a gente vive numa sociedade doente, uma sociedade que gera doença. E a doença ela gera lucro, né? Enquanto esses interesses econômicos estiverem acima dos interesses da população, a gente não vai conseguir mudar as coisas do jeito que estão. Mas também não é para desanimar. Acho que tem dois caminhos que nós, enquanto estudantes de medicina, podemos trilhar na nossa formação médica. Um deles é formar médicos profissionais no final da graduação e seguir seu caminho. Um segundo caminho, que é um pouco mais difícil de trilhar, é a gente se formar um médico que esteja interessado em transformar a realidade de saúde da população, né? E por isso, para trilhar esse caminho, além da formação técnica, que é necessário a gente ter uma boa formação técnica, né? A gente não está tirando o papel da formação dentro dessa concepção ampliada de saúde, mas também a gente precisa se organizar, né? Só assim a gente vai conseguir transformar o modelo de sociedade que a gente vive e o modelo de assistência à saúde da população. Se organizar no seu centro acadêmico, na Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, na DENEM, nos fóruns populares de saúde, na Frente Nacional contra a Privatização, são todos ambientes de luta que se propõem a ter essa concepção diferente de saúde e que se propõem a alterar a realidade de saúde do povo. Certo? Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.